Fala galera de Rio Preto e região, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou o Leandro Martins, host do podcast. Estamos gravando mais um episódio aqui dentro da convenção IG 30 anos. E agora estamos com um convidado aqui que ele já gravou um podcast com a gente, o episódio número 8, lá nos primórdios do Rio Preto Cast. E é uma alegria receber ele novamente aqui, porque a gente já se conhece há muito tempo. E vamos trazer muito conteúdo e falar asneira também, que é o que a gente sabe, brincadeira. Mas vamos seguir aqui então, estamos aqui hoje com David Borges, ele que é CEO da Prospecta. Bem-vindo, David. Fala, Lê, obrigado pelo convite. O lance de falar asneira, eu acho que não é brincadeira não, a gente é bom nisso também. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte da festa da IG também, né? A gente é parceiro há muito tempo e estar aqui hoje é emocionante, porque a gente acompanha o crescimento da marca e o quanto ela evoluiu. Então, pra gente fazer parte dessa jornada toda é gratificante demais. E para quem não tá vendo, o time da Prospecta deve ter umas 25 pessoas do lado de cá. Então... Bate palma aí, gente, velho! Tá vendo a plateia? Temos plateia hoje. Temos aqui. plateia. Mas você aí que está nos acompanhando, antes da gente continuar com o episódio, você já sabe, se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você está nas plataformas de áudio, lembrando que nós estamos lá no Spotify, Deezer, Amazon Music e no Apple Podcast. E lá no Spotify você nos siga e também dê 5 estrelas aí para o nosso episódio, tá bom? Seguindo aqui então com o David. David, você já deu uma breve introdução aí, já fazem muitos anos que vocês são parceiro da IG. E como que, para vocês, Prospecta, é importante ter uma parceira como a IG de tantos anos, assim. Legal. Eu acho que essa construção ela foi feita passo a passo, né, na verdade. Nós fomos construindo entrando pela portinha, né, uma portinha pequenininha, fomos cavando um pouquinho de espaço, mas o time da IG, ele é um time tem uma musculatura muito forte, ele é um time muito maduro estrategicamente. Uhum. Então, acompanhar o crescimento deles fez com que a gente crescesse muito também. Uhum. Tanto como modelo de entrega, como a gente cuida dos nossos projetos, porque atender uma empresa desse tamanho também faz com que a gente construa uma responsabilidade diferente. E eu não digo nem maior nem pior, mas nem melhor nem pior, mas diferente de fato. Existe uma expectativa por parte de uma empresa desse tamanho que muitas agências não conseguiriam atender. Então, foi necessário a gente fazer todo um processo de remodelação de entrega nesse processo todo, fazendo com que essa conta fosse atendida pelas melhores pessoas dentro da casa, porque essa conta pudesse ter a atenção devida, para que a gente não errasse nessa conta. Afinal de contas, somos prestadores de serviço e, como seres humanos, podemos falhar em entrega. Então, assim, existe um cuidado hoje em fazer entregas para a IG hoje absurdo, né? Então, para a gente... E olha que interessante, eu nem cito o quão forte é a marca pra gente, né? Porque quando a gente fala, eu atendo a IG, pô, isso já é incrível. Sim. Mas eu tô tirando isso da jogada e trazendo para você a nossa parte operacional. Uhum. O quanto isso fez com que a gente crescesse como empresa, e olha que a gente está no mercado há 14 anos. Então, a gente atende muita impressão, quase 150 clientes na casa hoje, e quando a gente olha para isso, a gente fala, cara, e atender a IG sempre dá frio na barriga, né? Sempre é um novo projeto. Vamos lá, bora, mas a gente sabe que é sempre um desafio, porque eles também são movidos por esse desafio, né? É interessante acompanhar a Lilian, todo o movimento do time de comunicação, o time de expansão, como a galera também se envolve com a marca. Pô, olha o que eles estão fazendo com isso aqui. Pô, transformaram o parque inteiro, cara. É maluco. E não é a primeira vez que a gente vem pra cá. A gente entende o quanto eles se dedicam. Convenção para eles é o evento, né? É uma experiência maravilhosa. Então, olha que interessante, né? O quanto eles se movimentam pelos franqueados. A gente tem que fazer o mínimo também de se movimentar por eles. Então, isso pra gente é muito bom. Não, com certeza, com certeza. Você que ainda não conhece a Prospecta Digital, vai lá no Instagram deles, tem muita coisa. Tem um evento deles, vai acontecer aí no mês de maio. Desses detalhes aí o David conta pra gente já. David, a gente percebe assim que a IG, ela tem crescido tanto que de marca IG mesmo, por exemplo, como também em outras marcas. Então, a gente fala aí de uma multifranquia. Como que é para vocês trabalhar com uma marca tão grande, mas com franquias distintas, com seus públicos distintos e que tem projetos distintos? Né? Legal. Lê, assim, no começo, a gente levou um tempinho para se adaptar. Mas, como eu te disse, Lê, a gente atende... Como são muitos clientes, sim, a gente também fragmentou a nossa entrega. Uhum. Então, fica fácil da equipe entender o que é Splash,
o que é IG, o que é conceito. Então, tudo isso acaba sendo, para a gente, algo normal, né, dentro desse processo de entrega. Mas ainda assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Muitas vezes, porque essas marcas vendem para personas diferentes. Sim. Então, o que a gente tenta fazer com muita frequência é o exercício de: será que eu estou me comunicando para essa marca, para a persona certa? É sempre a nossa dor. Então, para que isso... E sendo muito sincero, também tem a divisão, né, da equipe. Então, essas marcas são atendidas por pessoas diferentes. Então, para justamente não ter esse problema de viés. Né? Eu estou vendendo o IG, falando de IG. Eu preciso mudar um pouco do canhão aqui para falar sobre splash, e assim por diante. Até porque a gente não atende só a franqueadora. A gente atende também franqueado. Então, quando a gente vai falar com o franqueado conceito, ele tem uma dor. O franqueado splash é outra dor completamente diferente. Então, são perfis diferentes, modelos de negócio completamente diferentes, margens de lucro diferentes. Então, tudo é diferente. Né? Então, a gente precisa se adaptar também. Com certeza, com certeza. A Prospecta já está quase debutando, você falou aí dos 14 anos. A EG está chegando aos 30, agora que a gente está comemorando esse ano. Você, com a sua experiência aí nesses 15 anos, como que você enxerga o mercado de empreendedorismo? Aí pode dar uma visão até mesmo no geral, você que também está ali dentro da CIP, enfim, de outras redes. Acho que é legal a gente trazer um pouco também desse viés, porque aqui a gente está dentro de uma convenção, festa, super legal, mas são todos empresários aqui, cada um com o seu negócio. Como que você, com 15 anos, olhando para o mercado, como que você está olhando o mercado hoje? Tanto de empreendedorismo mesmo, como também o mercado de trabalho, para quem precisa de mão de obra, enfim. Legal, assim, ó, a gente está olhando muito agora pela lente da tecnologia. Né? Então, no meu mercado, tecnologia, inteligência artificial e automações, elas têm feito um movimento muito forte, tanto dentro da Prospecta como dos nossos clientes. Então, imagina que aquilo que a gente, por exemplo, o que é muito comum para qualquer empresa, né? Geração de lead para que o vendedor atenda e venda um produto. O caso da IG, por exemplo, a gente gera lead para o franqueado tentar vender uma piscina, vender limpeza, vender produto e tudo mais. Quando a gente gera essa demanda para o franqueado, até então, qual que era a nossa grande dor, né, Lê? O vendedor que não tem só aquela atribuição dentro de uma loja, ele está tirando pedido, emitindo nota fiscal, ele está correndo de outras frentes, por outras frentes também. Esse cara levava um certo tempo para atender um lead. Hoje, com inteligência artificial, com robôs de atendimento, tudo isso acontece de forma instantânea para quem quer. E eu falo para quem quer porque não está sendo ainda, não é muito comum o empresário que já despertou para esse tipo de solução. O empresário ele acaba ficando muito atrás do balcão, correndo, cruzando e cabeceando, né? E acaba não tendo muito tempo e energia mesmo. A gente fala de tempo, energia e dinheiro, né, para se dedicar a soluções como essa. O que é perigoso. Por quê? Os concorrentes, né, do mercado, eles já estão começando a andar nessa direção. Então, com o passar do tempo, como eu costumo costurar isso? Olha que maluco. Então, aquela pessoa que era vendedora, ela vai ter auxílio agora de inteligência artificial, mas algumas empresas onde tinha muito vendedor, alguns vendedores, talvez os menos performáticos, vão sair. Por quê? Porque a máquina vai substituir aquele cara. É bem provável que isso aconteça, pelo menos os de baixa performance. Aí a gente está falando sobre empreendedorismo. A gente está falando de um mercado sendo inundado a partir dos próximos meses e anos de pessoas que começaram a ser substituídas também. E aí, quem vai empreender a partir de agora? É quem se preparou ou é quem perdeu o emprego para inteligência artificial ou para tecnologia? É um grande X que ninguém ainda sabe responder. Uma pergunta sem resposta. Sem resposta. Então, assim, o que a gente vê muito hoje, aí vestindo um pouco o crachá de ACIRP, né, que é a Associação Comercial de São José do Rio Preto, onde eu estou como diretor de comunicação, marketing e eventos, o que eu posso te trazer logo de cara é que muita gente empreende no susto. O cara não se prepara para empreender. Então, a grande verdade é essa. Por isso que muita gente quebra. E é a estatística do Sebrae. Dentro da ACIRP, nós temos uma área de dados. E é muito discutido isso lá. Que o cara que empreende hoje, ele não empreendeu porque ele enxergou uma oportunidade. Ele empreende porque ele não tem outra alternativa, muitas vezes, e ele não se planeja.
O cara que abre uma segunda loja, investe num segundo negócio, esse cara já era empresário e abre novas coisas. Legal, esse cara já era empresário nativamente. Eu acabei de encontrar um franqueado na porta do banheiro e ele falou assim, cara, eu tenho uma loja em tal lugar, aí um franqueado quebrou, eu comprei a dele e já tô reerguendo as duas. Falou, esse cara, ele já tá vivendo o empreendedorismo na sua raiz. Mas muita gente está empreendendo hoje porque tá achando que porque é a última opção dessa pessoa. Ela tá tendo dificuldade de encontrar um emprego. Só que o que acontece? Ela empreende, ela não faz conta, ela não consegue entender que ela vai empreender e vai ganhar dinheiro por 1, 2 anos e de repente ela vai precisar crescer. Mas ela não sabe gerir pessoas, ela não sabe gerir financeiro, ela tá batendo cabeça com estoque, ela tá batendo cabeça com tecnologia, ela não consegue escalar. Então, para mim hoje o problema e olha que doido, não dá para ela aprender no meio do caminho. Porque ela vai estar fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que ela vai chegar em casa, a última coisa que ela quer fazer é falar sobre negócio. Ela não quer estudar mais. Se ela tiver 1, 2 filhos em casa, então... Esquece. É que não vai fazer. Foi embora. Entendeu? Então, assim... Então, hoje, a gente vem tentando fazer um movimento, tanto com a Macirp, Sebrae, a galera vem trabalhando muito em cima disso, de formar pessoas que querem montar planos de negócio, né, e que querem ir a mercado com algo mais palpável. E é nesse cenário, né, que franquia vale muito a pena. Porque muitas vezes o cara ele não consegue estudar, ele não consegue formatar um plano de negócio, ele não tem noção de como ele deve fazer, e aí ele vai lá e o que ele faz? Então, para ele faz muito sentido ir para uma franqueadora e conseguir um modelo de negócio já validado. Essa, na minha opinião, é o case de IG, por exemplo. Ela tem franquia para todo tipo de bolso. Né? Para o cara que é pequenininho, quer começar pequeno, o cara que já está grande, quer diversificar investimento. Então, ela consegue quebrar esse perfil de franqueado, trazendo pessoas que querem estabilidade, numa marca forte, num produto validado e que está pronto para ir ao mercado. Então, o cara tem que se preparar menos, né? E aí, nessa fala de ter que se preparar menos, é que tem a grande cilada. Porque muita gente entra achando que é responsabilidade da franqueadora fazer venda por ele. Você já ouviu isso já, né? Muitas vezes. Então, assim, muitas vezes. E é muito comum o franqueado voltar para a franqueadora a responsabilidade, que na verdade é dele, de desenvolver a área, desenvolver negócios, parcerias, fomentar novos clientes, participar de evento. Às vezes o cara compra achando que, comprei e vai começar a chover cliente para mim. Sozinho vai se vender. Exato. Então, assim, em resumo, essa linha do empreendedorismo, eu acho que está cada vez mais forte, vai ficar cada vez mais forte, sendo muito sincero. Por quê? Todo mundo hoje está vendo oportunidade com inteligência artificial, com aplicativo, com, enfim, tecnologia, mas pouca gente tem se preparado, né? E quando se prepara, a minha preocupação é que estão se preparando pouco, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe, você também empreende, sabe qual é o tamanho do rolo, né? Que assumir crescimento, colaborador, todo time, e, querendo ou não, lá na Prospecta, por exemplo, são 60 colaboradores. Qualquer movimento que a gente faça, são 60 famílias. Então, imagina, 60 famílias que a gente quer desenvolver, porque ninguém empreende, e eu falo agora, ninguém não, eu falo por mim agora, né? Eu não acordo numa segunda-feira assim, vou lá e vou atrapalhar a vida de 60 famílias. Eu vou para lá tentando fazer com que essas famílias prosperem. É lógico que ninguém é ONG. A empresa, a companhia tem que dar lucro e as famílias precisam prosperar. Equalizar essas duas linhas é extremamente difícil e a gente precisa sustentar uma operação rentável para os dois lados. E isso no mercado de hoje, que a gente está passando por taxação de Trump, inteligência artificial, mercado sacudido, governo, independente de direita ou esquerda, governo. Tá tudo tão mexido que tá ficando cada vez mais desafiador em empreender. Então, olha o mercado do franchising de novo como uma ótima opção. Produtos com boa margem, como é o caso da IG. Tudo estruturado. O franqueado hoje tem trabalho do quê? De encontrar ponto e passar por todo o processo de treinamento. Sim. Entender como se vende. Né? Então, para mim, isso faz muita diferença. Então, o mercado do empreendedorismo está um pouco sacudido, mas eu acho que logo, logo ele se assenta. Não, que legal, que legal.
Falamos muito aí do lado do empreendedor, agora vamos falar dos desafios para a questão de mão de obra. Você falou muito aí, por exemplo, do empreendedor, questão de inteligência artificial, às vezes o empreendedor não consegue se desenvolver. E o que você falaria para as pessoas que já são colaboradores de empresa, ou até mesmo de empresas de franchise, das franquias, por exemplo, para eles não pararem no tempo, sempre buscarem conhecimento? Se você fosse falar para algumas pessoas, você falaria, cara, estuda isso aqui, porque se você não souber isso aqui, em poucos meses você vai estar fora, porque alguma coisa vai acontecer e você vai estar fora do mercado. Eu vou dar até um passinho para trás. Eu acho assim, ó, se você trabalha numa empresa que... isso é até legal o colaborador entender. Hoje, como dono, falta vida, não falta ideia para abrir negócio. A gente tem ideia o tempo todo, a gente pensa em abrir negócio o tempo todo, a gente pensa em inovar o tempo todo, mas falta muita gente com vontade de assumir desafio de forma explícita, e eu ia explicar isso melhor. Muitas vezes o cara tem a vontade, reclama que não cresce, mas ele nunca chegou pra gente e falou assim, ó, eu tenho vontade de assumir uma nova frente, ou estou estudando isso, onde eu posso ser útil. Como prospecta, te falando, todos os modelos de negócio que a gente já pensou e acabaram saindo do papel foram construídos com pessoas de dentro do time. Pessoas que dentro do time, que inclusive eu tirei, a gente lançou um software há 2 anos, e nós tiramos de dentro do time pessoas que faziam sentido e transformamos em sócios. Legal, essas pessoas, porque pensa, eu não tenho pessoas amigos de confiança, eu até tenho, mas não são no meu mercado. Sim. Mas então, se eu tenho pessoas dentro do meu time que eu confio, já trabalham comigo há anos. Tem a cultura da empresa. Tem a cultura. Se eu precisar, eu posso falar coisas para eles só de olhar. Não é muito mais interessante o dono se aproveitar disso para construir novos negócios ou estender o negócio dele cedendo pequenas participações, né? Ou participações que façam sentido. No meu caso, como software, a gente abriu uma outra empresa e esse cara tem 1/3 da empresa. Então, assim, a gente quando dá dinheiro e dá dinheiro para todo mundo, é maravilhoso. Então, eu acho que antes mesmo de eu falar onde é que o cara deveria olhar para estudar, ele deveria entender na empresa onde ele está, se ele gosta do rolo, se ele gosta do sócio, se ele gosta da operação. Assim, cara, que tal eu empreender a partir daqui? Que tal eu pensar num projeto que se estende daqui em diante? Fica muito mais fácil. E aí, numa dessa, ele levanta, vai falar com o sócio e fala assim, cara, pensei nesse projeto, o que você acha? É lógico, como prospecta, eu sempre vou chamar o cara, falou, maravilhoso, toca e vamos rachar. Bora? Bora? Então vamos. Só que assim, é trabalho. Não tem fim de semana, não tem noite, não tem dia, não tem domingo, não tem feriado. É trabalho. É trabalho. É a grande verdade. Muita gente não quer trabalhar. Então, assim, eu quero ter empresa e não quero trabalhar. Cara, eu trabalho mais que todo mundo. No final de semana eu trabalhei. Então, assim, é normal. Agora, a gente olha para isso e fala, a gente precisa... Só que aí é um ponto. É momento de vida, Lê. Às vezes a pessoa não trabalha porque ela é momento de vida. Ela não quer mais. Tá tudo bem. Momento de vida. Tá tudo certo. Mas entenda que lá em algum lugar da companhia tem gente que quer. Entendeu? Então, assim... Só que muitas vezes isso fica lá. O cara não fala, o dono não cutuca. No fim das contas, o cara sai porque ele queria uma oportunidade, o dono se pergunta, pô, mas aqui estava cheio de oportunidade. Então, assim, recomendo conversas sinceras dentro da empresa. Conversa com o dono, conversa com o sócio, conversa com o gerente, entende o momento da empresa. E aí, tenta entender o que falta você se desenvolver para dentro da empresa, inclusive. Porque pode ser que falta muita coisa, falta pouca coisa para você desenvolver para ser sócio de alguma frente. Abrir uma nova frente, abrir um novo negócio, abrir qualquer coisa. Né? Então, assim, mas esteja ciente que é trabalho. Né? Então, no nosso caso, tecnologia e educação são 2 frentes muito fortes. Então, assim, o mercado está carente de bons conteúdos e tecnologia interessante para o mercado. Então, mas é difícil falar isso para todos os mercados. Aqui eu trabalho numa sorveteria, eu trabalho numa unidade IG. Falei, cara, olha do ponto de vista de uma unidade IG. Você tem uma menina lá que se desenvolveu, um menino que se desenvolveu demais. Pô, a loja é tocada sozinha pelo cara. A família tem uma loja. Quer abrir a 2ª, a 3ª e a 4ª loja. Pô, se eu pegar essa menina que está indo muito bem aqui, coloco ela para tocar a 2ª loja, dou uma pequena participação do resultado, cara, toca. Para ela vai ser incrível, ela não tinha capital para abrir o negócio sozinho.
Então, às vezes, a gente está falando de empreender e está faltando conversa. Falta só conversa. Era só sentar e discutir. O que falta para eu fazer? Né? E ter consciência que as oportunidades elas não acontecem da noite para o dia. Às vezes você vai ter essa conversa hoje e essa oportunidade vai acontecer daqui a 1 ano. Ah, beleza. Mas em algum momento você levou. Esteja pronta, né? Exatamente. Esteja pronta. No mínimo, né? No mínimo, Isso. É que todo mundo quer a oportunidade, mas ninguém se prepara para ela, ou então não vai atrás, né? De criar a oportunidade. E aí acontece muito do seguinte, mas então eu vou sair porque eu tô recebendo uma proposta maior. Não tem problema, tá tudo certo. O detalhe é, não se movimentou uma palha durante anos para ter uma oportunidade melhor. A gente vai olhar para aquilo e pensar o quê? Falei, cara, beleza. E vou te falar uma coisa, Lê. Já falaram isso para mim já uma vez, que é o seguinte. Cara que não se atualiza, não estuda, não sei o quê, não faz por onde, às vezes ele vai para um outro lugar, vai para um outro concorrente e vai ser problema lá. Né? E vai ser problema lá. Por quê? Ele vai continuar não fazendo, ele vai continuar não estudando, porque às vezes é do perfil. Sim. Então, assim, que vá. Então, a gente, como empreendedor, precisa ter essa noção de em que momento abrir a gaiola e falar, cara, tá certo, é isso. Vamos jogar junto. O que eu quero dizer é, de abrir gaiola, deixa voar. Sim. Tá tudo certo. Tá certo. Isso. Sem dúvida. David, antes da gente começar aqui, o papo tá super legal. A gente também tem os tempos aí, mas antes da gente ir pro final aqui, eu quero te fazer uma pergunta que eu já tinha te falado no começo para você. Não contei a pergunta para ele, porque eu falei para ele que ele ia ter que pensar um pouquinho, mas talvez, né, dependendo como for, ele nem precisa pensar. Iga tá fazendo 30 anos, vocês já são parceiros há muito tempo. Para você, o que seria a IG em uma única palavra? IG numa única palavra. IG numa única palavra. Tudo que eu tô pensando aqui agora tem mais de uma, tá, Lê? Então por isso que eu tô... Falei que não ia ser fácil. Não ia ser fácil. Assim, ó, eu acho... meu ponto de vista sobre IG em uma palavra... Eu vou explicar minha palavra, Sim. Então, tá? Só pra você entender. Eu acho que a IG foi muito inteligente na distribuição do canal de venda dela. Com franqueados, com fábricas. Então, IG, para mim, ela tá muito ligado a gente. Então, a gente é uma empresa que, se eu colocar gente no centro, ela se preocupa com o resultado de gente, resultado do franqueado. Ela depende da mão de obra de muita gente. Ela treina, ela cuida, então ela tem um cuidado, ela tem um cuidar forte demais. Então, para mim, IG, eu colocaria gente no centro, como qualquer... Então, se eu pudesse votar à frente do Hotbit aqui, eu colocaria lugar de gente. Essa é a grande verdade. Boa. Mais uma palavra que ainda não tinham dito, tá vendo? Que bom! Mas é isso. David, cara... Muito obrigado aí pelo tempo de estar aqui com a gente. Deixa a sua mensagem aí para os franqueados. E fale um pouquinho como que você enxerga aí a IG, 30, 60, 90 anos pela frente. A mensagem aí de otimismo de mercado é assim. A gente está passando por um período muito difícil como economia, né? Um mercado muito sacudido. Mas com quem eu tenho conversado, apesar de todos os problemas que a gente está vivendo como economia, os franqueados eles me pareceram bastante felizes. Então eles estão otimistas com o mercado. Só que o que é comum para todo mundo é pesado. Empreender no nosso país é pesado, empreender de qualquer forma hoje aqui dentro é pesado. A gente é uma responsabilidade grande. Eu conversei com franqueados que a família depende de IG. Né? A única fonte de renda da casa do cara é IG. Então, assim, a gente sabe que tá pesado, a gente tá acompanhando, a gente sabe tudo isso, mas tá todo mundo muito esperançoso para os próximos meses e anos do nosso país. Né? Então, que aquele franqueado que tiver preocupado, cara, aguenta mais um pouquinho,
vai dar tudo certo, a gente está acompanhando, tá todo mundo, a IG tem se movimentado muito, eu tenho conversado com o pessoal da IG e é impressionante o quanto eles têm se desenvolvido, se desdobrado para fazer de tudo por gente, né? Então, no fim vai dar certo, só tenha um pouco de paciência, porque o mercado logo estabiliza e todo mundo volta a crescer absurdamente aí. Não, sem dúvida. Redes sociais, o David da Prospecta, para quem quiser acompanhar aí. David Borges, David, e Prospecta é prospecta.digital. Prospecta digital, na verdade, tudo junto. E só fazer um jabazinho aqui do nosso evento, dia 22 de maio. Vamos trazer o João Branco, o ex-CMO do McDonald's. Nós vamos falar sobre 3 pilares da Prospecta, né? Que é aquisição, retenção e crescimento, muito ligado a marketing e vendas, gestão de marketing e gestão de vendas dentro das companhias. Então, se você tem uma empresa e está interessado em como crescer, continuar fazendo a sua empresa crescer, ou nesse mercado tão desafiador, despontar o seu negócio, não deixa de conferir esse evento, que ele vai estar muito legal. Vai estar no palco Flaviana Ribeiro, eu e João Branco, nessa sequência, para que a gente levando conteúdo para o nosso time e para o nosso mercado. É isso aí, 22 de maio, Paulo Moura? Paulo Moura, 7 da noite, ingressos de primeiro lote se esgotando, então corram porque tá competitivo já o negócio. Boa. David, obrigado mais uma vez, cara, pelo tempo aí. Obrigado a toda a equipe! Nossa plateia aqui hoje. Obrigado a você que nos acompanhou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixe seu like e também deixe as 5 estrelas no Spotify. Beleza? Um abraço e nos vemos nos próximos programas. Valeu!